Fala, meus diferenciados, tudo tranquilo? A gente está aqui mais uma vez para continuar falando de cálculos estequiométricos, que foi a nossa aulinha da semana passada, beleza? Semana passada a gente viu o esqueleto, o básico, para a gente conseguir resolver os exercícios de cálculo estequiométrico, e hoje a gente vai adicionar 2 itenzinhos para começar a dar uma incrementada nos nossos exercícios de cálculo estequiométrico. Beleza? Vou colocar o nosso famoso slide aí para poder explicar aí o que a gente vai fazer hoje. Beleza? Então, o nome da nossa aulinha vai ficar como Cálculos Estequiométricos 2, porque é a segunda parte do cálculo estequiométrico. Beleza? Para a gente começar, eu queria lembrar o que é um cálculo estequiométrico. Lembra que, de uma maneira grosseira, a gente está falando da receitinha de bolo. Então, ele vai mostrar o que a gente vai usar para criar alguma coisa na nossa reação. Ou seja, os reagentes e o produto. Então, ele vai ajudar a gente a identificar cada um, beleza? Identificar as quantidades de cada um. Tranquilo? Então, a gente vai saber certinho a massa ou as moléculas de quem está reagindo e certinho a massa ou a molécula do nosso produto. Beleza? Isso daí a gente viu na aula passada. E é bom lembrar quais são os passos que a gente vai ter para resolver qualquer tipo de exercício de cálculo estequiométrico. Os passos são esses. Primeira coisa, a gente tem que encontrar a equação química. Beleza? Se o exercício já deu, ótimo. Se o exercício não deu, a gente vai ter que descobrir qual que é. Segunda, balancear a equação. Ou seja, a gente tem que descobrir se as proporções de um lado e do outro batem. Lembra? Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, tudo que tem nos reagentes da reação tem que ter no nosso produto. Beleza? Organizar as informações. Geralmente, quando a gente fala de cálculo estequiométrico, tem muita informação. Então, a gente tem que saber separar o que a gente descobriu e o que o exercício deu, para a gente poder comparar as nossas situações. Beleza? E o último caso é realizar a comparação em si, que seria a nossa tal da regrinha de 3. Beleza? O que a gente vai incrementar? O que a gente vai colocar na aula de hoje? A gente vai falar de reagentes em excesso e reagentes limitantes e pureza e rendimentos nas nossas reações químicas. Beleza? Vamos lá. Reagentes em excesso ou limitantes. Gente, excesso, pensa bem, é uma coisa que está sobrando, certo? É uma coisa que tem a mais. Tenha em mente quando a gente estiver falando de reagente em excesso. Então, se está sobrando, a gente não vai usar, vai jogar fora, certo? E o limitante, o reagente limitante, vai ser o cara que vai determinar o quanto do reagente em excesso que a gente vai usar. Beleza? Eu vou dar uma explicação no dia a dia aí para a gente conseguir acompanhar. Beleza? Imagina o seguinte, que a gente vai lá fazer uma gelatina. A gente tem um potinho de gelatina e para esse potinho funcionar, ele precisa de 2 copos d'água, certo? Aí vai formar essa gelatina que está aí no lado direito. Beleza? Agora imagina o seguinte, se eu tiver 5 potes de gelatina, mas continuar com 2 copos d'água, o que eu vou ter? Uma gelatina só. Por quê? Porque eu só tenho 2 copos d'água para fazer a gelatina, certo? Se para um potinho de gelatina eu preciso de 2, para 5 eu precisaria de 10 copos de água, certo? Como eu só tenho 2, eu só vou conseguir usar um dos potinhos de gelatina, o resto vai estar em excesso, beleza? Então, nesse caso, os 2 copos de água são o nosso fator, o nosso reagente limitante, enquanto a gelatina é o reagente em excesso, beleza? Bora lá.
Eu trouxe o exemplo 1, que vai ser um exemplozinho prático para a gente ver onde isso encaixa nas nossas equações químicas, beleza? Quando 56 gramas de ferro são colocados para reagir com 40 gramas de enxofre, de acordo com a reação Fe mais S, dando FeS, o que é formado? Então, a gente vai pegar essas informações aí e ver o que vai formar, beleza? Então, vamos. No exemplo 1, o cara falou para a gente, deu essa equaçãozinha, e o exercício já falou que a gente vai usar 56 gramas de ferro e 40 gramas de S, que para quem não conhece, o S é o enxofre, beleza? E quer saber o que a gente vai ter de resultado. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é balancear a equação, já que o exercício já deu a equação para a gente. Tranquilo? Olha lá. Um Fe de um lado, um Fe do outro. Um S de um lado, um S do outro. Então, galera, equação e balanceamento a gente já tem. Tá tudo ok. E agora? A gente sabe a massa de ferro? Sabe porque ele deu no exercício. Olha lá. 56. E de S? 32. Então, só falta a gente achar a massa do Fe, que é 56 do Fe mais 32 do S. Então, a gente vai ter 88 gramas de FeS. Beleza? Fizemos mais ou menos tudo que a gente precisa achar. Vamos organizar as informações que a gente tem agora. Tranquilo? Olha bem para cá. O que a gente descobriu? Que 56 gramas de Fe mais 32 gramas de enxofre vai dar 88 de FeS. Beleza? Agora repara bem o seguinte. Olha para a equação de cima. 56 está batendo no ferro dos dois lados, não tá? Nas duas, no que a gente descobriu e no que o exercício deu. Só que enxofre, no que o exercício deu, tá a mais, certo? Repara que a gente precisa de 32 para reagir com 56. E o exercício te deu 40. O que você vai fazer? A gente só vai usar os 32. Tem coisa a mais aí no que o exercício te deu, certo? Então, repara que a gente vai ter 8 gramas de enxofre em excesso. E quando a gente usa 32 mais 56, de enxofre e ferro, respectivamente, a gente vai ter 88 gramas de FeS. Nisso aí, galera, a gente matou o nosso exercício. Por quê? Porque vai formar 88 gramas, certo? E vai sobrar 8 gramas de enxofre. Beleza? A partir daí, matamos o nosso primeiro exemplo. Agora a gente vai mudar um pouquinho. Vamos falar de pureza e rendimento. Beleza? Esse cara aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente está acostumado a bater o olho no exercício, fazer a nossa regrinha de 3 e acabou, certo? Comparar com alguma coisa, matou. O que acontece? Pensa na pureza. Quando alguma coisa está impura, é porque não está só ela ali, não é? Tem ela e mais alguma coisa. Quando a gente fala que a água está impura, é porque tem água e tem alguma coisa tóxica na água, certo? Que a gente não usa para o nosso organismo, que pode afetar a gente, não é? Pensa por aí, beleza? Só que na nossa equação é um pouquinho diferente. Quando a gente não tem a pureza do material que a gente vai usar na reação, o nosso resultado é menor do que a gente esperava. Então, se a gente tem um material impuro, o nosso rendimento, o que a gente esperava da nossa reação, vai ser um pouquinho menor. Estão acompanhando? Porque a gente vai ver isso na prática agora. Vamos lá. Exemplo 2. Em um experimento, 250 gramas de CaCO3 foi dissolvido em 112 gramas de CaO e 88 gramas de CO2.
determine a quantidade de impureza do reagente ou o rendimento da reação. Tá bom. O que eu vou fazer? Como é que eu faço isso aí? Tá complicado, né? Bora lá. Primeiro, vamos pegar a primeira parte. O que o exercício já deu? Ele deu que CaCO3 vai formar CaO mais CO2. Olha aqui. CaCO3 foi dissolvido em CaO e CO2. Beleza. Tudo que a gente sabe. Vamos primeiro para a equação e para o balanceamento. Tudo que tem de um lado tem do outro, certo? Ca de um lado, Ca do outro. C de um lado, C do outro. 3 Os de um lado, 3 Os do outro. Equação e balanceamento, galera. Ok. Agora a gente precisa achar a massa de todo mundo, beleza? Lembrando que a massa de Ca é 40, de C 12 e de O 16. Beleza? Então, CaCO3 vai ter massa de 100 gramas, CaO 56 gramas e CO2 44. Galerinha, não esqueçam de achar as massas, porque isso daí é fundamental no exercício de cálculo estequiométrico. Quer começar para alguma coisa? Vai para as massas, beleza? Não esquece. Vamos continuar com o nosso exercício, só que agora a gente vai organizar as informações que a gente tem. Repara que no que o exercício deu é 250 gramas, dando 112 mais 88. E o que a gente descobriu pela equação? Que o CaCO3 puro tem que ser a proporção 100 gramas, dando 56 e 44. O que eu quero que vocês reparem? Olhem bem os quadradinhos verdes. Do que a gente descobriu, porque para o que o exercício dá para a gente, tudo dobrou, não foi? Ou estou errado? 112 é o dobro de 56. 88 é o dobro de 44. Beleza? Estão acompanhando? Bora lá. Mas olha que estranho. 250 não é o dobro de 100. Tem alguma coisa errada aí. Não tem? O que a gente vai fazer? Se a gente sabe que a gente precisava de 200 gramas para dar o resultado que o exercício deu, a gente repara que a gente tem 50 gramas sobrando, né? Tem alguma coisa errada com esses 50 gramas aí, porque eles não reagiram. Então a gente pode falar o quê? Que do CaCO3 que a gente tem, 50 gramas é de impureza, certo? E o que a gente vai fazer sabendo disso? Descobrir a impureza do negócio, ou a pureza do negócio. Como assim? De 250, a gente sabe que 200 reagiu. Então a gente vai descobrir a porcentagem de quanto é 200, para descobrir qual é a pureza do nosso material ou o rendimento da nossa reação. E fazendo isso aí, a gente chega aqui a pureza e o rendimento da nossa reação é 0,8 ou 80%. Beleza, galerinha? Estou só mostrando aí mais alguns tipos de equações de exercícios de estequiometria para vocês darem uma olhada. Beleza? Semana que vem a gente tem o último e eu faço um exercíciozinho aí para complementar e para, como eu posso dizer, incentivar vocês aí, dar uns exercícios aí de bandeja para vocês estudarem, beleza? Agora, o famoso cuidem-se, tá bom? Não esqueçam de lavar as mãos e fiquem com Deus, beleza? Até a aulinha que vem. Cadê essa parada? Parar.